paz de Cristo esteja com todos vocês. Espero que este vídeo encontre-os bem, que vocês possam estar na presença de Deus. Hoje quero compartilhar uma palavra de Deus, ainda no livro dos Salmos, né? Semana passada falamos um pouco sobre Salmo 1 e hoje quero ler 2 versículos do Salmo 116, versículos que muito me agradam, que muito falam comigo. Salmo de número 116, versículos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Palavra muito conhecida dos nossos corações, de nós cristãos que lemos a Bíblia, conhecemos esses versículos de cor. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de quando eu me deparo com algumas passagens, algumas porções das Escrituras que demonstram o homem querendo fazer alguma coisa para Deus. Quando o homem busca fazer algo para Deus, quando o homem quer dar algo para Deus, eu acho realmente impressionante. Porque nós sempre pedimos coisas para Deus e nunca queremos dar nada para Ele. Nós somos como as sanguessugas de Provérbios lá de Salomão, que o nome da primeira é dá e o da segunda é dá. Nós sempre queremos receber, nós sempre pedimos para Deus, dá-nos alguma coisa, mas geralmente não queremos dar nada em troca para o Criador. Eu sempre fico perguntando e questionando o que nós costumamos questionar quando nos vem o mal, quando nos advém a aflição, a tempestade, as intempéries da vida, mas nós nunca questionamos a Deus o bem que Ele nos dá. Eu fiquei doente durante um período, como vocês todos sabem, e é normal nós questionarmos por que da doença, por que eu? Por que eu fui acometido disso? Por que essas sequelas? Mas nós nunca questionamos a Deus o bem que Ele nos dá. Eu nunca vi ninguém questionando Deus o fato de ter sido promovido na empresa. Por que Deus? Eu não mereço essa promoção. Por que eu? Eu nunca vi ninguém questionando Deus pelo fato do seu filho ou da sua filha ter nascido perfeito, com os 5 sentidos em ação, com os 20 dedos, 10 nas mãos, 10 nos pés, de ter nascido saudável. Eu nunca vi ninguém questionando Deus. Por que Deus? O meu filho nasceu perfeito. Mas quando algo acontece de errado, aí nós questionamos. O ser humano é assim. E algumas vezes na Bíblia nós vemos alguns exemplos do homem querendo dar coisas a Deus. Eu me recordo de quando Davi, uma vez no seu palácio, olhou pela janela e contemplou o tabernáculo. E ele chegou à seguinte conclusão: eu moro em um palácio e o meu Deus em uma barraca. Porque o tabernáculo é isso, é uma barraca. E ele começou a meditar e a matutar sobre o assunto e de repente entra Natã, profeta e conselheiro do rei. E Davi então aproveita a sua presença ali e diz a ele: Natã, estou com uma ideia em minha mente. Estou pensando em dar algo para Deus, em fazer uma casa para Deus, mas não qualquer casa, uma casa suntuosa, um palácio belo, algo que realmente chame a atenção, uma maravilha do mundo, como ficou conhecido o templo que depois o seu filho construiria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O que pensar sobre alguém
que quer fazer algo de bom para Deus. É óbvio que Natã chegou a uma conclusão lógica. E ele disse: vai nessa sua força que o Senhor é contigo. Não existe nada de errado em seu pedido. Como pode Deus desabonar ou desaprovar uma atitude dessa? E eu acredito que Davi começa então os preparativos, chama os arquitetos, os engenheiros para traçar plantas dessa nova casa para Deus. E Natã volta para sua casa. E à noite Deus visita Natã e diz a ele: quem foi que deu ordem para que você falasse o que falou para Davi? Agora você vai voltar lá e você vai dizer a ele que ele não pode construir uma casa para mim, mas de que na verdade eu que sou do coração e sei que a sua atitude foi uma atitude de um verdadeiro adorador. Você vai dizer para ele que ele não vai construir uma casa para mim, mas eu é que irei construir uma casa para ele, e de que sempre haverá um descendente dele no trono. Glória a Deus. Deus gostou da atitude de Davi, e Deus pagou a Davi com algo muito maior do que Davi estava oferecendo para Deus. E quando nós nos deparamos com o Salmo 116, é muito difícil você criar um contexto histórico dos Salmos, mas os estudiosos dizem que o Salmo de 116 foi composto pelo rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei para Judá, promoveu reformas, limpou a cidade, mandou limpar e purificar o templo. O que aconteceu na época do rei Ezequias foi aquilo que nós denominamos avivamento. Deus promoveu um avivamento em Jerusalém por causa de um homem, por causa do rei Ezequias. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, e eles fazem um concerto com Deus, e eles promovem uma limpeza espiritual e religiosa em toda Jerusalém. Ora, esse rei, depois disso, também consegue um grande livramento do Senhor com a invasão de Senaqueribe e o exército assírio. E Deus promove um grande livramento e mata do exército assírio 185 mil soldados. Algo inominável, algo nunca antes visto. O rei volta para a sua terra, envergonhado, humilhado, e lá é morto pelos seus próprios filhos. Depois dessas feitas, diz a Bíblia que Ezequias fica doente. É uma enfermidade mortal. É uma enfermidade que o levará à morte. E o profeta Isaías chega diante dele com essa sentença: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Ezequias se volta para a parede e chora amargamente. Quando Isaías está saindo pelo pátio, Deus manda que ele volte com uma outra sentença. E a sentença agora é sentença de vida, é sentença de cura. E Deus acresce a vida de Ezequias mais 15 anos. Acredito eu que Ezequias, tomado de um coração grato, compõe esse salmo e faz a pergunta, uma pergunta muito intrigante e profunda: que darei eu ao Senhor? O que nós podemos dar a Deus? Eu coloquei o título dessa mensagem de Dando a quem tem tudo. Já deu presente para alguém rico? Como você pode dar presente para alguém que tem tudo?
Difícil, não? Imagina presentear o Deus Criador do céu e da terra. O que Deus pode querer? Será Deus carente de alguma coisa a nosso respeito? Mas uma coisa eu te digo, quando nós temos esse tipo de coração, de nós darmos algo a Deus, Deus, ele se agrada de nós. Porque eu não estou aqui falando hoje sobre aquilo que Deus pode fazer por você, mas sim sobre aquilo que você pode fazer ou dar a Deus. É disso que eu estou falando. É disso que se trata esta passagem. É nós darmos algo para Deus. Talvez você tenha começado a assistir esse vídeo dizendo: eu quero saber o que Deus pode me dar. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: o que você pode dar a Deus? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta de hoje. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como foi o caso daquela samaritana. Deus, ele não está interessado no exterior e sim no interior. Deus não está interessado ou está menos interessado na oferta do que no ofertante. É o ofertante que importa para Deus. E Deus tem nos dado tudo. Ora, irmão, se Deus nos desse apenas a salvação de nossas almas, os nossos corações teriam que ser gratos a Deus por toda a eternidade, porque estávamos condenados ao inferno e à perdição eterna. Se Deus nos desse apenas o dom da salvação, já seria tudo. Mas Deus deu muito mais do que isso. Deus deu a nós, além da salvação, Deus tem nos dado os benefícios que vão além da salvação. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado dádivas, Deus tem nos dado do seu Espírito Santo, Deus tem nos dado algo para que possamos compartilhar com os nossos semelhantes. É por isso que a resposta do salmista é essa: tomarei o cálice da salvação. O que é tomar o cálice da salvação? Ora, numa interpretação muito básica, numa interpretação muito particular minha a esse respeito, eu posso dizer que tomar o cálice da salvação é beber tudo, é sorver tudo, é não deixar nenhuma gota. Ou seja, é aproveitar essa dádiva de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira que você diz: olha, Deus, eu estou aqui e eu estou fazendo tudo pela dádiva que o Senhor tem me dado. Eu não vou deixar nenhum gole. Eu vou vestir a camisa. É disso que eu estou falando. Vestir a camisa do reino. Quando você entra numa empresa, você quer vestir a camisa daquela empresa. Você quer obter lucro para aquela empresa. Você veste a camisa da empresa. Você sua pela empresa. Quando você vai jogar bola e você veste o uniforme do time, você vai dar o sangue por aquele time. Você vai até o fim para conseguir vencer o jogo ou o campeonato. Quando nós entramos para o reino de Deus, é isso que Deus espera de nós, que nós vistamos a camisa do seu reino, que nós joguemos no seu time, mas joguemos de forma plena, dando suor e sangue por causa desse reino. Isso é aproveitar a salvação que Deus tem nos dado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou pastor. Eu não dirijo uma igreja. Mas Deus tem dado um ministério para mim. Deus tem dado, na verdade, mais de um ministério. Deus tem dado a mim o ministério do ensino e o ministério da palavra. Eu sou professor de escola dominical.
Eu sou professor de teologia. E o que eu devo fazer com o ministério que Deus me deu? Eu devo abraçá-lo. Eu devo cumpri-lo fielmente. Então, a minha aula de EBD ela tem que ser a melhor aula que eu possa dar. Tem que ser a melhor aula da minha vida. Eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que suspeitar daquilo que vai ser perguntado e já trazer a resposta pronta. Eu tenho que dar a melhor aula da minha vida. E depois que eu der a melhor aula da minha vida, eu já tenho que me preparar para que na próxima semana eu ultrapasse a aula que eu dei e da semana que vem, essa sim seja a melhor aula da minha vida. A mesma coisa com a teologia. Deus tem me dado também o ministério da palavra, da pregação. E eu preciso estudar, e eu preciso buscar em Deus, para que a minha palavra possa atingir o seu coração, para que a palavra de Deus na minha boca seja verdade para você, seja confrontadora e confortadora. Entende a diferença? Porque a palavra de Deus ela é assim, ela confronta e ela conforta. Esse é o ministério que Deus me deu e eu preciso cumpri-lo cabalmente. O que foi que Deus te deu? O que foi que Ele colocou na sua mão? Beba isso tudo. Faça como que para o Senhor, mas faça e dê o seu melhor. Não faça nada meia boca. Não faça nada de qualquer jeito. Não faça nada negligentemente. Mas faça o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Porque quando você faz o seu melhor, você está bebendo o cálice da salvação. Você está dizendo, Deus, eu sou grato. E eu quero demonstrar a minha gratidão fazendo algo que eu sei fazer para ti. Bendito seja o nome do Senhor. Será que Deus não merece o melhor de nós? E o salmista continua, invocarei o nome do Senhor. Invocar é clamar, invocar é pedir ajuda, invocar é gritar por socorro. Ora, meus irmãos, nós não temos nada em nós mesmos. Nós não podemos. Nós não temos capacidade de nada. Mas nós temos um Deus ao nosso lado para nos ajudar. Aquilo que nós fazemos, o ministério confiado a nós, não é por nós mesmos, não é pelos nossos méritos, mas é pela ajuda de Deus, é pelo socorro divino, é pelas coisas que Ele tem nos dado. Glorificado seja o nome do Senhor. E se estamos e se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos ajudou. Nada vem de nós, tudo vem dele. Sabe, meus queridos, eu já ouvi muitos pregadores criticando Pedro por ter afundado quando Jesus mandou ele ter com ele lá nas águas daquela tempestade. No mar da Galileia, se não me falha a memória. Mas sabe de uma coisa? Eu não critico Pedro, não. Eu sei que Jesus falou para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? É verdade, está lá no texto. Mas eu não critico Pedro, não. Sabe por quê? Porque Pedro foi o único que teve a coragem de dizer, ei, mestre, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Pedro teve uma ousadia. Pedro tomou uma atitude. E Pedro saiu do barco. Glória a Deus. É verdade. A tempestade, ela continuou. O mar continuou furioso. O vento continuou batendo.
as águas continuaram altas. E isso intimidou Pedro. E isso amedrontou Pedro. E ele teve medo. E a falta de fé fez com que ele afundasse. Mas, contudo, Pedro clamou por socorro. Pedro invocou o Senhor. Mestre, socorre-me. E Jesus estava ao lado dele para pegar em sua mão e o levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro ganhou um testemunho para contar. Os outros não. Os outros apenas ficaram no barco. Pedro não. Pedro ganhou um testemunho. Rapaz, quero te contar uma história que um dia me aconteceu. Um dia eu surfei por cima das ondas. Um dia eu andei por sobre as águas. Glória a Deus. Deus é o nosso socorro. Ele está perto para nos ajudar. Creia nisso. Tenha um ato de fé. E saiba que quando a coisa apertar, você tem a quem invocar. Você tem a quem pedir socorro. Glorificado seja o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Senhor com S maiúsculo, como você pode ver na sua Bíblia. No hebraico está lá escrito tetragrama, YHWH, Yahvé ou Jeová. Esse é o nome próprio de Deus. É o nome que ele revela para aqueles que ele quer ser íntimo. Nós precisamos ser íntimos de Deus, para que nós possamos andar com ele, para que quando nós o invocarmos, ele está próximo e perto de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Será que Deus necessita de alguma coisa? Será que Deus precisa de algo? O verso 14 vai concluir essa passagem dizendo que nós seremos testemunhas no meio do povo. As pessoas vão olhar e vão dizer: quem é aquele? É aquele lá? É aquele lá que passou por aquela doença mortal? Que era para estar morto e está vivo? É aquele lá que estava nas drogas? É aquele lá que não conseguia largar a bebida? É aquela lá que estava na prostituição? É aquela lá que tinha uma doença terminal? É aquela lá que era abusada? Sim, é aquele e é aquela. Ele e ela pertencem a Deus. Ele e ela têm um Deus. Ele e ela caminham em gratidão. Porque é disso que trata essa palavra, gratidão. Gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Gratidão por aquilo que Deus está fazendo por nós nesse exato momento. E gratidão por aquilo que Deus ainda fará por nós nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te perguntar, você já agradeceu Deus hoje? Você já tem um coração grato por tudo aquilo que Deus fez? Você já está grato por aquilo que Deus está fazendo? Você já pode agradecer a Deus por aquilo que Ele ainda fará? Que você tenha o coração grato a Deus. Que você saiba dar algo a quem já tem tudo, mas que se agrada de ver que o coração do seu filho jorra, derrama e transborda a gratidão. Que esta palavra possa falar melhor em seu coração. Que o Espírito Santo possa trabalhar isso dentro da sua vida e que você possa alcançar um coração grato em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.